Programa Espírita Quarta Dimensão. Pesquisadores e cientistas do comportamento humano chegaram à seguinte conclusão: nascemos com dois tipos de medo: o medo de cair e o medo de barulhos altos. O resto de medo que possuímos são aprendidos ao longo de nossas vidas. Por isso, querido telespectador, é sempre bom rever aquilo que aprendemos. Talvez tenha havido falhas nas informações. Afinal, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Adelaide nasceu no Rio de Janeiro em 1874. Sob a orientação de Bezerra de Menezes, iniciou os trabalhos como médium psicógrafa no Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira. Pouco depois, como média auditiva, entregou-se à divulgação da doutrina espírita, fazendo palestra e receitando-os o que lhe trouxe projeção nacional. Após a morte de Bezerra de Menezes, a médium aproximou-se de Inácio Bittencourt, passando a colaborar no Círculo Espírita Caritas. Em 1924, voltou-se para o campo de assistência às crianças e órfãos e à velhice desamparada. Após 3 anos de esforços, o confrade João Carlos de Carvalho, que estava angariado nativos e meios para a fundação de uma instituição para os mesmos fins, entregou-lhe a lista para que a média obtivesse novas contribuições. Desencarnou em 1944. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Carlos Cardoso, membro da Sociedade Espírita Lírio do Vale e também um dos expositores da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Tudo bem, meu querido amigo? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. E a família, como é que tá? Sofia! Sofia está bem, A 500 km por hora. Acelerado. Mediunidade, como é que tá? Está desenvolvendo. Desabrochando. Pois é, e hoje nós vamos falar justamente sobre a mediunidade, que todos nós o temos. Mas nós vamos funilar para um tema que às vezes as instituições espíritas elas são procuradas para as devidas soluções, que é a obsessão. Mas como disse o nosso querido amigo e saudoso Pedro Cardoso, daria um congresso de 3 dias com debates exaustivos e o tema não se esgotaria. Mas nós vamos ficar, viu, Carlos, conversando sobre a obsessão simples, como tudo se inicia. Porque se a gente for pegar logo a subjugação, que é onde realmente o espírito ele domina o corpo, o qual, no quadro infantil, se debateu muito. A Patrícia trouxe várias etapas da obsessão, mas nós aqui no Revelações vamos conversar uma profilaxia, certo? Mas antes, para ser fiel ao quadro, o Livro dos Espíritos, questão 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eis a resposta dos imortais: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Carlos Cardoso dá um pânico, né, quando a gente lê a pergunta, a questão e a própria resposta. Mas veja lá, isso obedece o que é uma lei, a lei de afinidades. E o que os espíritos sempre nos orientam é que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Eles influenciam, mas as decisões somos nós que tomamos. Carlos Cardoso, o que foi que você trouxe para nós? Então,
A literatura espírita ela fala de 3 níveis de obsessão. A obsessão simples, que seria um estágio inicial de obsessão, que os espíritos influenciam de forma inicial, e a pessoa acata essa influência. A fascinação, em que esse nível de influência aumenta, então a pessoa sofre uma influência maior, vai perdendo o discernimento das tomadas de decisão, até chegar na subjugação, onde o espírito começa a dominar totalmente a pessoa e as decisões, influenciar totalmente nas decisões da pessoa. Então, identificada esse tipo de obsessão, ela possa ser encaminhada, direcionada para um tratamento, até que esse ciclo obsessivo possa cessar. E Carlos, o que o Espiritismo, como sendo ciência investigativa, o método utilizado pelo senhor Allan Kardec, o método da investigação. E como nós, aqui do Quarta Dimensão, Lírio do Vale e Hades, somos pesquisadores e queremos amadurecer muito bem a ideia de como passar para o público essa questão da influência dos espíritos. Vale lembrar que Deus nos criou de uma forma individual, nos dando o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer algumas caminhadas, isso de acordo com com o nosso conhecimento. Vamos adentrando aos mistérios de Deus, que quando conhecidos deixam de ser mistérios, mas o que acontece? Nós extrapolamos algumas leis. E dentro desse avanço de rebeldia até, criamos vínculos, pessoas que ficam com raiva de nós. E o que essas pessoas começam a fazer? A nos perseguir, a ir atrás da dita mágoa. Quando desencarnam ou morrem na linguagem popular, a animosidade continua. Fato é, toda e qualquer influência espiritual negativa, ela surge a partir de nós, né? Exato. Isso é fato. Você planta, há de se colher. Se não plantou nesta existência, mas plantou em existências anteriores. Mas, aí, Carlos, é para ficar com medo dessas perseguições? Não. Você falou identificado o problema, você tem que buscar a melhor solução. Se é uma perseguição de reencarnações passadas, ou é um problema de encarnado para encarnado, ou até agora surgiu a auto-obsessão, em que a pessoa se auto-obsedia, né? Sim, sim. Né? O problema ela gera para ela mesma, ela tem que identificar e tentar corrigir com a ajuda da casa espírita. Então, são problemas que têm que ser levados para instituições espíritas sérias, que podem identificar o problema, direcionar o problema, fazer o tratamento correto para que a pessoa saia desse quadro e volte a ter vida normal. Uma das coisas que nós temos observado muito nos dias atuais é essa questão das pessoas, inclusive, identificarem como surgiu o problema, certo? Algumas pessoas alegam que o problema é difícil de ser solucionado. Pasmem, como o Espiritismo, e vamos sempre continuar dizendo, é a ciência da investigação, nós chegamos na origem do problema. E aí o que acontece? A pessoa não quer mudar. A questão da mudança, para resolver-se o problema da influência espiritual, ela é muito importante. Porque as pessoas conhecem a causa, sabem como se originou e vence a proposta cristã. Faz com o teu próximo o que queres que o teu próximo faça a ti. Mas aí as pessoas, mas tem que ser do meu jeito. Exato. Se não for do meu jeito, aí não funciona. Que é uma das coisas, cara, foi semana retrasada ainda, eu estudando um caso lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale. Inclusive, eu estava até conversando com a professora Jacira Matias, que ali, quando a gente se põe para conversar, gostamos mesmo de analisar tudo. Então, eu disse, Jacira, uma coisa interessante, as pessoas, às vezes, chegam conosco e dizem assim mesmo, olha, eu estou sofrendo uma influência tal, eu sei mais ou menos o que aconteceu, mas olha, eu quero que o tratamento seja assim, ainda diz como quer ser tratada. Quer dizer, não quer mudar, né? Exato. O foco principal aí, como tu estás colocando, é a mudança, né?
Porque a pessoa mudando, ela quebra a sintonia com essas entidades. Com certeza. Então, quebrando essa sintonia, a obsessão é afastada. Então, o problema principal é, a pessoa quer mudar, beleza. Não quer mudar, o processo vai continuar. Até que isso, ela decida essa mudança, seja nesta reencarnação ou numa próxima, para que esse vínculo cesse. Se eu não me engano, é Albert Einstein que diz a si mesmo, né, que as pessoas elas querem encontrar a solução final para um problema, mas continuam batendo sempre na mesma tecla que não dá certo. E olha, isso aí é pesquisa científica, é laboratório. Então, se você está sofrendo uma perseguição espiritual, você sabe de onde surgiu, faça a sua proposta de mudança, sabe? Ouça as pessoas que já sabem até por onde você tem que caminhar para que realmente o problema seja solucionado. Que, aliás, os espíritos, eles têm vínculo conosco de outras existências. Não estão reencarnados conosco, mas como nós somos um contínuo na criação, eles continuam convivendo conosco. Então, se nós sabemos que quem nos persegue, ou foi a mulher do passado, o marido, o filho, a filha, o vizinho, a vizinha, vai continuar convivendo conosco? E aí? Como é que a gente vai solucionar? Aí que vem o Espiritismo como ciência, porque o Espiritismo nos coloca diante do cenário da imortalidade. Nós somos seres imortais, e é isso que nós devemos fazer valer, né, Carlos? Exato. Tem um exemplo no filme do Divaldo Franco, tem um padre, né, que persegue ele durante a reencarnação toda dele. Ele vai acompanhando os ciclos de mudança do Divaldo, né? Ele vai atingindo a maturidade dele no espiritismo, vai crescendo, né, de conhecimento. E essa entidade vai percebendo isso. E no final do filme, eu acho que a mãe dele reencarna como filha adotiva do Divaldo. Quando ele vê essa cena, ele começa a deixar de perseguir o Divaldo. Então, é todo um apanhado de informações para que essas entidades que perseguem a gente numa reencarnação em várias, entendam que realmente a gente está mudando, está em processo de mudança, buscando se melhorar, buscando se aperfeiçoar, para que esses vínculos de perseguição cessam, seja por vingança, seja por raiva, seja porque ele quer impor a informação dele, seja qual for o motivo, você tem que buscar equacionar isso para cessar. Todo e qualquer problema obsessivo tem solução. Não existe um problema, ele pode até ser complicado no início, mas para quem saiba investigar, tem solução sim. E a primeira solução surge a partir daquele que está sofrendo, a mudança. Entenda, querido telespectador, se você não fizer a proposta da mudança, a coisa não funciona. Um dia você vai ser feliz sim, pelas forças das coisas nós somos impulsionados a mudar. Mas aí a minha teimosia, ela vai adiando o meu encontro com a paz. Então, se há necessidade de você fazer uma mudança de reconciliação, faça. Não há problema. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você fazendo o esforço de tornar-se uma pessoa boa, o nível de influência espiritual, ele cai na sua vida. Aí você passa a ser influenciado mais por espíritos bons. A influência, ela existe pelo lado dos espíritos ainda equivocados, mas também influenciam pelos bons espíritos. E eu até estava conversando com as pessoas lá no grupo de estudo, que como é bom conversar com os bons espíritos, quando você abre esse canal de ouvi-los, e aí você pouco tem o acesso das entidades que querem lhe prejudicar. Quando as pessoas nos veem felizes, mas o que ocasiona a tua felicidade? É a sintonia com os bons espíritos. Então, todo o processo obsessivo, ele tem solução sim. Tem. Não insista em dizer que não tem. Vá atrás, mas procure pessoas corretas.
pessoas que possam acrescentar algo a mais na sua vida. Não é isso, Carlos? Exato. Como você falou, o primeiro processo de mudança, que é um processo lento, a pessoa vai gradativamente deixando de ter hábitos que ela cometia no passado, e ela vai, com isso ela vai rompendo essas sintonias que ela tem com essas entidades que a perseguem, e procurar uma entidade, uma casa espírita séria, que possa aconselhá-la, que possa orientá-la da melhor forma possível. Porque às vezes a pessoa procura a casa espírita, vai falar, vai tomar um passe, vai orar, não é tratado de forma séria o problema que ela está tendo, né? Às vezes passando por quadros depressivos, quadros de ansiedade, enfim, tem que haver toda uma orientação conjunta, feito o trabalho no plano espiritual, ajudando os benfeitores espirituais no plano espiritual, para que esse trabalho em conjunto cesse o processo obsessivo. Muito bem. E espero que todos tenham aprendido com o quadro do Clube da Alegria Espírita sobre as obsessões. Queremos só acrescentar alguma coisa a mais. Tem solução, sim. Os espíritos influenciam, mas quem toma a decisão somos nós. Agora, aí vem ele, batendo a porta. O palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Olá, galerinha! Está começando mais um Clube da Alegria Espírita! Que suco! Chantilly! Aê! Que suco! Chantilly! Que alegria! Que suco! Sem falar que hoje nós temos aquele bloco, né? É o Bate-Papo... Bate-Papo Kids! Um assunto com temas muito legal para todos vocês, tá bom? Que suco! Bora assistir então? Bora lá! Vamos lá! Corre! Aí, rapaz, pra cá, rapaz! Por aqui, rapaz! Por aí! Vamos lá! Bate-Papo Kids. Boa noite, começando mais um Bate-Papo Kids, com o assunto reclamar. E o nosso convidado de hoje é o Afonso Mota. Ele é presidente do 12º CRE, diretor administrativo do Centro Espírita Reviver e um participante da ADEP. Hoje, nesta edição, vamos falar de como perdemos energia quando estamos reclamando. Na verdade, é meio difícil encontrarmos uma pessoa que não reclama de nada, não é mesmo? Afonso Mota, será que é possível ficarmos um dia inteiro sem reclamar? Mas primeiramente, boa noite e seja bem-vindo ao Bate-Papo Kids. Obrigado, boa noite ao público que nos assiste. Viver sem reclamar é impossível, porque nós, numa forma jocosa, já nascemos reclamando quando levamos a primeira palmada ao nascer. Já vai no grito. Ah! Então, reclamar faz parte da nossa conduta humana. Entendi. E o que significa a palavra reclamar? Reclamar, a gente vai pegar pelo significado, é clamar, gritar, repetir a necessidade de ser escutado. Nós também usamos ela como sinônimo na palavra de queixa. Aqui no Pará nós usamos muito, este fulano é muito queixoso. É aquele que nós chamamos de reclamão. E o que acontece com a pessoa que convive com uma pessoa que reclama de tudo? Como é que é a vida dessa pessoa? A pessoa que convive com alguém que vive reclamando, tem um momento que ela está dizendo assim em pensamento, não quero mais estar perto dessa pessoa. Senhor, me tire perto dessa criatura. Por quê? A maioria das pessoas que muito reclamam, elas acabam criando uma psicosfera, porque tudo nós emanamos energia. E aí parece que vai tudo para baixo, quase nada dá certo. Tem até um salmo na Bíblia que diz que reclamar é como se estar numa areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você se afunda. Um abismo chama outro abismo.
Com certeza, não só essa parte, mas nós temos em Paulo, nós temos em Tiago, nós temos em Pedro, que todos eles falam sobre a queixa. Essa forma que o homem fica se queixando todo o tempo, toda hora, e não caminha. Então, a diferença para nós, que agora, por exemplo, nós que estamos estudando a doutrina espírita, sabemos que somos imortais, então tudo na nossa vida tem uma necessidade de existir. Então, se eu ficar reclamando e não ir adiante, eu estou me perdendo, porque está nas escrituras, está dizendo assim, batei e a porta abrir-se-vos-á. Quer dizer, eu tenho que fazer o exercício de bater na porta, eu tenho que sair do marasmo e buscar minhas melhorias. Verdade. E a reclamação constante, ela afeta a nossa saúde? Completamente. Hoje a ciência já coloca que tem determinadas ações químicas, que é o cortisol, que quando ele amplia dentro de nós, ele vai nos causando estresse. E o estresse vai nos causando cansaço, dor, ficar para baixo, aí vai entrando uma onda, e nessa mesma onda física nós temos uma onda espiritual. Porque quando eu estou começando, eu não presto, eu estou para baixo, eu não quero nada, a turma espiritual que ainda está na mesma vibe da negatividade, olha o irmão nosso, aí se junta, aí que o negócio pega. E o que o Espiritismo fala sobre a reclamação? A doutrina espírita, ela coloca a necessidade de nós sabermos verificar que as dificuldades nas nossas vidas, elas têm uma proposta de melhoria. E quando nós, imortais que somos, entendemos isso, nada é reclamação, mas sim é algo que me possibilita a ir em busca da minha melhoria. Então a doutrina espírita, ela é altamente positivista nesse processo. Tanto é que no Evangelho você vai encontrar lá, atenção gente, no Evangelho você vai encontrar lá melancolia, que é uma parte também desse processo daqueles que reclamam. E lá ele vai te dando uma força para você sair daquilo lá. Entendi. É possível que essas pessoas nos transmitam as energias negativas? Infelizmente, com certeza, sim. Eles nos transmitem isso devido... Não tem como você ficar perto de alguém se não tiver uma química, vamos assim dizer, uma aproximação, sentir-se bem. Então, quando aquela pessoa emana muito coisas negativas, automaticamente você vai começar a perceber que vai entrar no teu círculo e você vai ficar do mesmo jeito. Aí não será mais uma pessoa, serão duas. Então, há uma necessidade hoje, nós temos vários psicólogos, psiquiatras, que trabalham essa questão da pessoa se conhecer e como fazer um outro olhar para a vida. E a reclamação constante, ela deixa a gente perder muitas energias, não é mesmo? Sem sombra de dúvida, você fica apático, não quer se mover, vai fechar-se num quarto, vai dizer que o mundo não presta e nada que fizer vai fazer, porque nós temos dois tipos de reclamões. Tem o reclamão que verbaliza e o reclamão que não verbaliza. Ele só fica caladão, fechadão em si mesmo e dentro, internamente, a reclamação está. Ninguém presta, eu não presto, eu não valho nada. Então foi isso. Muito obrigada pela sua participação, Afonso Mota. Foi muita aprendizagem. A gente espera por você. Nós agradecemos e agradecemos ao público. Qualquer coisa, a doutrina espírita é libertadora. Muita paz. E por hoje é só. Até o próximo Bate-Papo Kids. Chantilly, chegou a hora do abraço! Isso, o abraço vai pra quem? Pra todo mundo! Que tá assistindo o Isso, programa. exato. E não saia da poltrona não, porque continua o programa. Quem é que vem agora? Vem a Dicas de Saúde com Mariana Hartley! Isso! Por que os nossos centros de forças adoecem? Geralmente, os nossos centros de forças adoecem quando não há um zelo com os nossos sentimentos, ou seja, sentimentos de ódio, raiva ou vingança, por exemplo, enfraquecem nossos chakras, desequilibrando-os e alterando o seu funcionamento.
É importante sabermos que cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos e que nós somos os responsáveis pelo seu perfeito funcionamento, pois conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos mais diretamente no determinado centro vital e, por consequência, no conjunto de órgãos. Devemos tomar cuidado com pensamentos viciosos que enfraquecem o nosso campo energético e desarmonizam os centros vitais que reagem em nosso corpo com o aparecimento de alguma enfermidade. Além disso, o corpo físico debilitado pelo desajuste dos chakras vibra numa frequência diferente daquela quando em estado saudável. Por isso, a importância de mantermos serenos e vigilantes sempre. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida, que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando conforto, sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim.